Como eu falei, o nosso tema do mês de janeiro é Trilhando na Oração. E a palavra desta manhã, para nós meditarmos, nós vamos falar um pouco sobre o clamor do justo. Jeremias, capítulo 33, verso 3, se poder projetar para nós. Esse texto é um texto bem conhecido, mas 33, 3. É poderoso para o Senhor operar, para o Senhor mover. Diz assim a palavra: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vamos ler juntos, igreja? Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é um Deus de coisas grandes. E há uma porção da Tua palavra para o nosso coração nesta manhã. E clamamos agora que o Senhor, Deus, fale, testifique. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade neste lugar. Toda voz contrária do Senhor já está repreendida em nome de Jesus. Estamos com o coração aberto para receber do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, não há limites para quem ora. Não há limites para quem ora. Quanto mais você orar, quanto mais você clamar, mais o Espírito Santo vai mover na sua vida, vai impulsionar você a buscar, a clamar e a orar. Por isso que há uma batalha muito grande no mundo espiritual contrário das trevas, tentando nos calar. O inimigo trabalha tentando nos calar, tentando impedir o nosso clamor. O clamar, ele significa suplicar insistentemente. O clamar significa rogar, rogar ao Senhor, clamar ao Senhor. Clamar é gerar com intensidade uma oração, com persistência, até que ela seja respondida. Está entendendo a batalha que é no mundo espiritual para que nós não oramos? Porque quando a igreja, o clamor do justo, eu vou falar rapidamente sobre alguns clamores de homens justos na palavra que o Senhor respondeu. É o próprio Deus que está falando. Clamem a mim e eu vou responder. Clamem a mim e eu vou anunciar, eu vou revelar a vocês coisas que vocês não sabem, que vocês não conhecem, mas que são respondidas através do clamor. Quando eu clamo, quando eu me posiciono diante do clamor. Nós estamos aí, tem um grupo de irmãos, também os guerreiros de oração, os intercessores da igreja, e sei que tem muitos outros irmãos que já têm o hábito de clamar de madrugada. O clamor da madrugada.
Mas há uns 15 dias atrás, nós iniciamos um clamor na madrugada, às 3 horas da manhã. Se você quiser também entrar nesse clamor da madrugada, às 3 horas da manhã, há homens e mulheres de Deus que na sua casa, no seu quarto, têm se levantado, têm colocado o seu joelho no chão e têm clamado ao Senhor pelas famílias da igreja. Tem clamado ao Senhor pela PIB Jales. Tem clamado ao Senhor pela ação, pela manifestação do Senhor. Clamar é exorar por misericórdia, é você interceder para que o Senhor mova e o Senhor nos visite com a misericórdia dEle. Porque nós só não somos consumidos, porque ela se renova todas as manhãs. O clamor do justo é o grito da alma, é o choro da alma. E quando o justo clama, quando nós clamamos, irmãos, e quando nós temos um entendimento do poder que há, a oração de um justo, está lá em Tiago capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo, um homem justo, e ali fala que Elias era sujeito às mesmas paixões, ou seja, Elias, olha só, vamos ler. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Continua. Pode colocar, passar o da frente. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Passa o próximo. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Isso é o clamor, a oração de um justo. Quando fala que Elias era humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito aos mesmos pecados que nós. Mas ele ora e ele clama. Ele se apresenta diante do Senhor. E quando o justo ora, quando o justo clama, ativa regiões celestiais, é ativada. Porque o Senhor fala, clama e eu respondo, clama e eu responderei, e eu anunciarei coisas que vocês, ou seja, que vocês não têm entendimento humano, vocês não têm conhecimento humano, vocês não têm o discernimento humano, mas através do clamor, através da oração, através do clamor, Deus traz a revelação, Deus traz o fortalecimento. Muitas vezes está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dor, como a família do pastor Dirceu, da Eva Canuto ali, passou na segunda-feira. O momento de dor foi na terça, Adri. Na terça-feira, um momento de dor, de choro, diante da perca, da partida de um jovem lindo, abençoado, de 19 anos, mas ali, irmãos, nós vemos o quê? Nós vemos a ação do céu, uma força que vai além das nossas forças. O clamor te prepara para situações que você, humanamente falando, não teria estrutura para passar. Não teria estrutura para atravessar, mas o clamor libera do céu, o clamor ativa as regiões celestiais, e Deus começa a manifestar coisas grandes.
coisas novas que nós não temos entendimento, elas começam a se manifestar na nossa vida. Elas começam a se manifestar na sua família. Nós não temos poder para mudar as pessoas. Nós não temos poder para convencer ninguém de mudança. Não, quem faz isso é o Espírito Santo, como diz lá o Evangelho de João. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós clamamos, o Senhor muda situações. Quando nós clamamos, o Senhor muda pessoas. Quando nós clamamos, o Senhor envia provisão. Quando nós clamamos, Deus dá uma estratégia. Deus levanta pessoas de um outro lugar, de uma outra situação que chega até você, que é usada por Deus para abençoar a tua vida, para tocar na tua vida. Por quê? Porque o teu clamor, o teu choro, o grito da tua alma, como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dormirá, o guarda de Israel não dorme, ele não permitirá que os seus pés tropecem, seu protetor não cochilará. É Ele, certamente o protetor de Israel, não cochila e nem dorme. Agora imagina, na sua correria, na nossa correria do dia a dia, no cansaço que muitas vezes tem aqueles que são disciplinados e conseguem dormir mais cedo. Mas muitos que dormem tarde, levantar às 3 horas da manhã e falar, agora é a hora de clamar. Agora é a hora de buscar. Agora é a hora que eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou clamar ao Senhor. Irmãos, Deus está atento. O Senhor te vê, o Senhor te observa. Sabe aquele momento na madrugada que você perde o sono? Nossa, eu perdi o sono, eu não consigo dormir, amanhã eu tenho que... Você não perdeu o sono. É o Espírito Santo te movendo. É o Espírito Santo querendo usar a tua vida para clamar, para se posicionar. Porque, irmãos, o diabo ele está sempre trabalhando, forjando alguma situação. Ele está sempre trabalhando, tentando. Ele já está condenado. Ele já está condenado, irmãos. Não tem mais, para ele não tem mais solução, mas ele fica trabalhando, tentando roubar, destruir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a sua casa, para a sua família. E quando nós clamamos, olha só, o clamor traz manifestação de milagres. Clamar é gerar com intensidade uma oração até que as portas se abrem. Pastora, até quando eu vou clamar por essa situação? Até que as portas se abrem, até que a resposta chega. Até que você vê a ação do céu. E depois, pastora, depois você clama e adora. Depois você clama e glorifica o nome do Senhor. O clamor, olha só, muda realidade e circunstâncias. Deus move, Deus opera. E os nossos olhos precisam estar voltados nesse tempo de luta, nesse tempo de batalha, nesse tempo de notícias. Irmãos, nós não podemos nos escandalizar com as notícias, nem ficar um bochicho aqui, um bochicho ali, um comentário aqui, um comentário ali. Tudo isso é o cumprimento da palavra. Quem conhece a palavra, se tem uma coisa que um crente precisa conhecer, é a palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus,
Faça um propósito nesse ano de você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque o diabo, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele foi tentar Jesus com a palavra. Porque ele conhece a palavra. E nós temos que ter conhecimento, entendimento. Não gosto de ler, pastora. Se não ler, leia a Bíblia até ter vontade de ler. Comece a ler, comece a buscar. Eu não gosto, pastora. Leia até gostar. Você pode não gostar de ler outras coisas, mas ler a palavra de Deus, buscar a palavra do Senhor. Irmãos, nesse tempo que a igreja está vivendo, nós temos que nos posicionar. E não é começar a ler e orar e clamar até março e parar. É o ano todo na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós estamos ainda com um pastor hospedado na nossa casa. E eu encerrei a leitura da palavra esse ano. E o dia que eu encerrei, na semana do Ano Novo, eu falei, glória a Deus, Senhor, mais uma vez. Mais uma vez, eu falei para ele quantas vezes eu tinha lido a palavra. Eu falei para ele, agora eu vou para a 39ª vez que eu vou iniciar lendo a palavra. E há uma necessidade de buscar. E eu ouvi ele falar, glória a Deus, porque eu encerrei o meu propósito de 100 vezes ler a palavra. E eu olhei assim e falei, Luciene, uma vez é pouco. Faça o propósito 2 vezes por ano. Está entendendo, irmãos? É algo que você tem que se posicionar no teu clamor, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, meus olhos têm que estar no Senhor, meu coração tem que estar no Senhor, eu preciso estar voltado para o trono, porque de lá que vem o meu socorro, olhando firmemente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, está lá em Hebreus 10:19, é tempo de clamar e focar os olhos no Senhor. Que quando nós vemos os acontecimentos acontecendo, você começa a falar, é a palavra do Senhor, eu estou guardado, é a palavra do Senhor, a minha casa está blindada, é a palavra do Senhor, eu estou guardada e protegida pelo Senhor. Nós temos vários exemplos de pessoas que clamaram a Deus e Ele respondeu, mas nós queremos falar rapidamente de alguns. Israel no Egito, Êxodo, capítulo 2, verso 23. Se projetar para mim, é bom. Êxodo 2, 23, fala do clamor do povo do Egito na escravidão. O povo estava escravizado e o povo clamou. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito e os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Coloca agora Êxodo também, capítulo 3, verso 7. O povo clamou, o povo estava sofrendo, o povo estava escravizado. E disse o Senhor, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o quê? O seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Diga assim, o Senhor está atento ao meu clamor. O Senhor está atento à tua aflição, seja ela qual for, o Senhor está atento, o Senhor está atento. Coloca Números 20, 16, o Senhor está atento ao teu clamor, o Senhor está atento a essa situação, a essa dor, a essa dificuldade que você está atravessando. Deus está vendo o que você está atravessando. Números 20, 16. Deus está vendo, mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu
nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Gades, cidade na fronteira do teu território. Aleluia! Deus ouve o nosso clamor. Deus já ouviu o teu clamor. Deus já ouviu quando você clamou. Deus já ouviu e o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo especial. Deus os estava levando pela terra que mana leite e mel. Preste atenção, mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, diz Isaías capítulo 55. Mas os caminhos de Deus são melhores para a tua vida. Os planos de Deus são os melhores para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O que Deus tem é o melhor. Deus escolheu o caminho do deserto, porque Deus queria trabalhar, Deus queria mostrar a glória dele. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, diante das 10 pragas. Nada atingiu os hebreus, nada tocou nos hebreus, Deus guardou os hebreus. Porém, irmãos, quando eles entraram no deserto, quando eles chegaram no deserto, aconteceu algo. Eles pararam de clamar e começaram a reclamar. Eles pararam de clamar e começaram a reclamar. Sabe o que é? Sabe o que é reclamar? Olha para o teu irmão e pergunta, sabe o que é reclamar? É o oposto de clamar. Sabe o que é reclamar? É a oração do inferno. Reclamar é intercessão do inferno. E eu falo isso com toda a autoridade como pastora e como intercessora. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, nós abrimos porta para demônios. Quando nós reclamamos e murmuramos, abrimos portas para demônios agirem na nossa vida. Trazemos morte sobre a nossa vida. Presta atenção nisso, irmãos. Murmurar retarda processos. Pastor, aonde está na Bíblia? 40 dias era a travessia do povo dos hebreus no deserto. Para cada dia, Deus acrescentou um ano. 40 anos. Por quê? Por causa que reclamaram. Por causa que murmuraram. Delete isso da tua vida. Delete isso da tua casa. Delete, irmãos. O papel do justo é clamar e não reclamar. Mas eu estou questionando, irmãos. Pense. Vai para a presença do Senhor às 3 horas da manhã, se você está passando uma prova muito difícil. Clame ao Senhor, clame, chore. Pastor, eu não consigo orar. Por muito tempo que eu e o pastor Antônio estávamos atravessando, alguns anos atrás, uma prova muito difícil na nossa vida. Muito difícil. Além do luto, havia também a questão financeira. E nós exclamávamos, levantávamos a madrugada só para chorar. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo de uma das nossas células, que eles fizeram um propósito de oração, quietinhos, à meia-noite. Eles iam na calçada da nossa casa, se ajoelhavam e clamavam por nós. Enquanto nós estávamos chorando, eles estavam na calçada da nossa casa, com a célula deles, hoje são nossos supervisores, chorando e clamando por nós,
Quando você não tem força, talvez você fale, eu não tenho força. Pastor, eu vou orar, eu só choro. Eu vou orar, eu sinto a dor. Eu vou orar, presta atenção. Tem alguém desta igreja orando por você. Tem alguém, tem um intercessor dessa igreja clamando por você. Tem um intercessor, tem um pastor dessa igreja clamando pela tua vida, clamando pela tua casa, clamando pela tua família. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está acelerando o processo. Nós precisamos vigiar para não abrirmos porta para que o processo seja retardado, mas que nós possamos nos posicionar. Diferente de Jesus, Jesus também foi para o deserto. Mas o que Jesus fez no deserto? 40 dias, o que Jesus fez? Orou e 40 dias, acabou. 40 dias, Jesus, irmãos, era o Filho de Deus. Mas ele sentia dor, ele tinha emoções, ele tinha sentimento. E quando ele foi confrontado, depois dos 40 dias que ele teve fome, ele venceu o diabo. O diabo tentou de todas as maneiras. Chegou uma hora que o diabo falou, não tem jeito, vou embora. Não adianta. Entendeu? Ele precisa olhar para a tua vida, para a tua casa. Ele precisa passar na frente da tua casa e falar, aí eu não posso mais entrar. Aí eu não tenho mais legalidade, aí ele vai ter que passar do outro lado da calçada, porque até a tua calçada é ungida, até a tua calçada é consagrada ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Outro exemplo é o cego de Jericó. Quando ele clama, Marcos 10, 47, ele clama ao Senhor, dá para colocar rapidinho, dá para colocar em nome de Jesus. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, o que ele fez? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entendeu? Jesus, ao ouvir, irmãos, nós ouvimos, nós conhecemos, nós sabemos. Irmãos, o que nós fazemos? Senhor, tenha misericórdia de mim, me socorre nessa situação, traga a tua provisão, me dê estratégia. Senhor, me dê estratégia. Clamar é fácil, jejuar é fácil? Não, mas é necessário. Alguém na sua casa, durante esse mês, precisa estar clamando e jejuando. Se não fosse necessário, Jesus não teria jejuado 40 dias. O jejum é para mudar nós, a nossa natureza, o nosso coração duro, a nossa natureza carnal. A nossa tendência a ir para as coisas que são mais fáceis. O jejum vai tratar conosco, vai mudar nós. Ou seja, o clamor traz visão. Ele era cego. Ele clamou e enxergou. Quando você clama, Deus abre teus olhos espirituais. Quando você clama, Deus mostra a estratégia. Quando você clama, Deus dá a direção. Outro exemplo é Jonas na aflição dentro do peixe. Jonas 2:2. Jonas, que eu estou vendo você aí, 2:2. Jonas 2:2. Irmãos, dentro do ventre, olha só. E disse no meu desespero. Onde que Jonas estava? Clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do Seol. Ele estava dentro da barriga de um peixe. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Seja qual for a tua aflição, seja qual for a aflição do teu coração, irmãos, seja qual for a aflição, irmã, das suas emoções, mas as minhas emoções, pastora, eu estou tomando medicação, não sou contra não, muitas vezes é necessário tomar medicação, mas irmão, só a medicação não resolve, você tem que se levantar e clamar.
Você tem que se levantar e orar. Você tem que se levantar e pedir o socorro do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, na sua aflição, clamou ao Senhor, clamou ao Senhor. Exemplo de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25. Ou seja, eles estavam encarcerados em cadeias, e ainda estavam presos até ao carcereiro. Mas por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo, Paulo e Silas? Orando e cantando hinos a Deus. Na aflição, você dá testemunho. Todos que estavam, olha aqui, os outros presos ouviam. Eles estavam presos, irmãos, porque eles tinham feito alguma coisa? Eles estavam presos inocentes. Estavam presos porque estavam falando de Jesus. Estavam presos porque estavam testemunhando de Jesus. E mesmo na prisão, no cárcere, eles louvavam ao Senhor. Igreja, o segredo, irmãos, na hora da guerra, na hora da batalha, o que abre portas, o que gera milagres, o que dá estratégia, o que libera a provisão do céu, irmãos, é o clamor, é a adoração, é o alinhamento diante do Senhor. É você fazer como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e eu vencerei esse momento. Talvez você esteja passando, irmãos, o maná de cada dia. Cada dia a porção do maná. Seria bom ver o maná para o mês inteiro. Mas talvez você esteja na prova que o maná vem para cada dia. Foi assim com os hebreus. O maná para cada porção. O que Deus está querendo fazer comigo? O que eu fiz para passar por isso? Presta atenção. Deus quer a tua dependência dEle. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, muitos outros exemplos. O clamor quebra a cadeia e abre portas. Outro exemplo é Isaac. Gênesis 22, 21. Ele orou por 20 anos, porque Rebeca era estéril. 20 anos. Ele orou. Olha aqui. Sara é estéril, Rebeca é estéril, e Deus tinha uma promessa. Que Abraão seria pai de multidões. Isaac, filho de Abraão, filho do milagre, filho da promessa. Ele ora e clama, ao Senhor. E o Senhor responde o clamor de Isaac. O Senhor responde, qual é a resposta? O Senhor dá o que para Isaac? Porção dobrada. Ele orava ao Senhor por um cumprimento de uma promessa que era feita ao pai. O Senhor responde e o Senhor não dá um filho, o Senhor dá 2 de uma vez só. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Esaú e Jacó. Aleluia, glória a Deus. O clamor muda a história da família. O clamor fortalece a igreja. O clamor, ele traz a presença do Senhor sobre nós. Está lá em Jeremias 29, 12, 13. Aquele que busca o Senhor de todo o coração. Aquele que clama ao Senhor de todo o coração. Deus virá com a resposta. Vamos ficar de pé. E você vai clamar agora. Eu não sei qual é a batalha, a luta, mas eu tenho convicção que você tem propósitos para esse ano. Eu creio que você tem alvos para esse ano. Eu creio que você tem objetivos para esse ano. Aqui está até a nossa caixa, que no último culto do dia 28 foi colocado todos os propósitos para esse ano de 2026. Se você ainda não colocou, você pode colocar. Porque nós estaremos orando durante todo esse ano. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para a sua família. Deus tem coisas novas, irmãos. Só precisamos nos alinhar. Declare assim: só depende de mim.
A palavra nós já temos. A direção nós já temos. Se nós nos alinharmos, irmãos, presta atenção, a bênção ela vem até você. Você não vai ter que correr, ela vai te alcançar. Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento à tua família. Deus tem um projeto para a tua família. Deus tem um projeto para a tua casa. Deus tem algo especial para a tua casa. Deus tem algo especial para a sua família. E nós vamos orar agora. E nós vamos fazer um clamor, irmãos, como igreja. Como igreja, segure a mão de alguém aí. Como igreja. Vou pedir para o pastor Antônio já subir aqui, segurar minha mão. E nós vamos clamar. E Deus vai liberar do céu. Deus vai alcançar, irmãos. Irmãos, nós verdadeiramente estamos no trilho de um novo tempo. Foi Deus que nos colocou nesse trilho. Foi Deus que nos colocou. Ele sabe todas as coisas. Nós somos resposta. Você e a sua família. Irmãos, nós temos que honrar a memória do pastor Elias. Porque você e a sua família é resposta do choro, do clamor de um justo. Nós somos a resposta do choro e do clamor de um justo. E Deus já colocou sua família no trilho. E os pensamentos que Ele tem a respeito são os melhores. Os pensamentos que tem a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu só preciso falar: Deus, eu quero a tua vontade. Muitas vezes você vai precisar jejuar para que a sua vontade seja substituída pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, vai te levar para a eternidade. Vai levar a tua casa para a eternidade. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Toda a tua casa estará na presença do Senhor.